Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Monique, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você gosta de conteúdo assim, já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo, então sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Todos os anos estreia diversos filmes e alguns deles se tornam um marco da história do cinema e se tornam clássicos que até hoje as pessoas continuam assistindo. E os filmes que a gente vai falar hoje é do ano de 1984. Começando com Loucademia de Polícia, que estreou em junho de 1984. Ele contava a história de recrutas que não tinham a menor habilidade para entrar na polícia, mas que, como estava tendo muita onda de crime na cidade, a prefeita decidiu aumentar os policiais de rua e acabou pegando várias pessoas sem experiência nenhuma. Tanto que depois foi mudada a lei, afirmando que os fatores como sexo, peso e inteligência não deviam influenciar em nada nas aplicações da força policial. Então todos esses jovens selecionados são levados para a polícia e lá começa o treinamento deles. E aí começa toda a confusão, porque eles não tinham o menor preparo e não tinham a menor experiência na área, para o desespero do batalhão. Mas foi um filme muito aclamado, que até hoje as pessoas assistem, e ao longo já tem 6 filmes dessa franquia, além de um seriado de TV e um desenho animado. Algumas curiosidades é que o longa foi feito em 40 dias, com um orçamento de 4,5 milhões e teve uma arrecadação de mais de 81 milhões de dólares. Bruce Willis, na época, ele não era conhecido e ele estava cotado para fazer o papel de Mahoney, mas que acabou ficando com Steve Guttenberg. A estreia no Brasil aconteceu apenas 2 semanas depois do lançamento nos Estados Unidos, o que não era uma coisa comum na época. E onde o filme teve a maior bilheteria foi na Alemanha. O filme está disponível no Prime Video. E agora, seguindo, vamos para Os Caça-Fantasmas, que estreou em junho de 1984, que se tornou um marco do cinema e é um filme visto como um dos mais assistidos do mundo. Bom, o filme conta a história de 3 amigos, o Peter, o Ray e o Egon. Eles são cientistas do Departamento de Psicologia da Universidade de Columbia, que eles se dedicam ao estudo de casos paranormais, mas eles acabam sendo despedidos. Então um deles sugere que eles abram o próprio negócio, que seria uma exterminadora de fantasmas, que eles dão o nome de Ghostbusters. Eles utilizam um quartel de bombeiro abandonado como um QG e eles também adquiriram uma velha e deteriorada ambulância para usar como viatura. E eles também desenvolvem um equipamento de alta tecnologia movido a energia nuclear para capturar os fantasmas. Inicialmente eles só têm despesa e nenhum cliente, mas então surge uma cliente chamada Dana, que ela acaba tendo uma experiência paranormal e assustadora no seu apartamento. Então a Dana entra em contato com eles e eles ajudam ela a conter essas entidades na casa dela. Então o filme é basicamente isso. Algumas curiosidades. O filme arrecadou cerca de 282 milhões de dólares, que fez o filme ficar entre a maior bilheteria de 1984 nos Estados Unidos e no Canadá. Também foi o filme número 1 nos cinemas por 7 semanas consecutivas e um dos 4 únicos filmes a arrecadar mais de 100 milhões naquele ano. O filme também originou algumas séries animadas para televisão, videogame, jogos de tabuleiros, história em quadrinho, fantasia e atrações mal assombradas no parque de diversão. O nosso próximo filme é Karate Kid, A Hora da Verdade, que lançou em junho de 1984, que era um filme extremamente aclamado, todo mundo gostava, principalmente as crianças, os meninos, né, eu acredito. Eu, quando era criança, não gostava muito desse filme, mas muitos gostavam. E através desse filme também o Karatê começou a ser mais conhecido ainda no mundo inteiro. Bom, o filme conta a história de Daniel e sua mãe, que recentemente se mudaram de Nova Jersey para a Califórnia. Mas o Daniel não consegue se acostumar nessa nova cidade. Mas aí ele conhece a Ali, que é uma garota muito bonita, e ele começa a ter atração por ela, mas ela tem um ex-namorado que ele é muito violento, e ele percebe que o Daniel está afim da Ali. Então o Johnny, que é o ex-namorado da Ali, cerca o Daniel com a sua gangue para poder bater nele, mas aí ele é salvo pelo Sr. Miyagi. Ele é um veterano japonês, mestre em karatê. Depois dessa situação, o Sr. Miyagi decide ensinar o Daniel as artes do karatê para ele poder se defender sozinho e não ter que passar mais por essa situação. Algumas curiosidades. O ator que fez o Daniel, que chamava Ralph Macchio, ele tinha 22 anos na época e o papel dele era de 15 anos. E além do filme ser sucesso de crítica e bilheteria em 1984, ele conseguiu outra marca muito expressiva, que no ano de 1985 ele se tornou o filme mais alugado, aumentando ainda mais o sucesso,
dando mais força para a realização da sequência. Aquele carro clássico amarelo que o Sr. Miyagi dá para o Daniel no seu aniversário de 16 anos é um Ford Super Deluxe de 1948. E o ator que fez o Daniel revelou em uma entrevista que assim que a produção foi encerrada, o produtor do filme deu a ele o carro para ele guardar como lembrança e um símbolo de gratidão. Até hoje o ator possui o carro e ele até concordou em permitir que ele fosse reutilizado na série Cobra Kai, que está na plataforma da Netflix. A atriz Elizabeth Shue, que faz a Ellie, ela também participou do filme De Volta para o Futuro como a namorada do Marty McFly e recentemente podemos vê-la em The Boys. O filme está disponível no Max e na Prime Video. Seguindo agora com Gremlins, que estreou em agosto de 1984. Quem nunca assistiu esse filme, esse clássico, né, dos anos 80, que passa até hoje, que tem várias sequências. Quem nunca quis ter o gizmo de estimação, tão bonitinho, tão fofinho, mas infelizmente ele só existe no filme. Bom, o filme conta a história de Randy, que ele é um inventor que, ao tentar dar um presente natalino único para o seu filho Billy, ele compra numa loja em Chinatown um Mogwai. É um ser aparentemente fofo, mas aí o dono, um velho chinês, ele não queria vendê-lo de jeito nenhum, porque tinha que ter muita responsabilidade para criar um. Mas o neto do chinês acaba vendendo o Mogwai por $200. Aí ele diz que as regras essenciais para ter um seria não colocá-lo diante de uma luz forte, muito menos na luz solar, nunca molhá-lo e a regra principal, nunca o alimente após a meia-noite. Mas aí o Randy ouve os avisos e não dá muita importância. Então ele leva o bichinho para casa e dá de presente para o seu filho. E aí o Billy recebe o presente, mas ele também não se atenta muito às regras de criar um Mogwai e acaba fazendo tudo errado. Então ele recebe o presente e dá o nome de Gizmo e sem querer acaba molhando ele e ele acaba se multiplicando, saindo várias bolinhas de pelo dele e saindo vários Mogwai. E o pior acontece que eles são alimentados após a meia-noite e eles se tornam criaturas más e cruéis que aí se tornam os Gremlins. Algumas curiosidades. A ideia inicial da produção para os Gremlins era que eles tivessem um comportamento caótico mais similar dos animais da natureza. Então, eles decidiram pegar vários macacos e colocar fantasias de Gremlins neles. Mas é claro que os animais entraram em pânico quando tentaram enfiar as máscaras neles e não deu certo, então eles tiveram que mudar todo o roteiro. Assim, essa ideia foi abandonada. Daí eles decidiram criar bonecos robotizados que custavam entre 30 e 40 mil dólares cada. O filme está disponível no Prime Video. O próximo filme da lista é O Exterminador do Futuro, que foi lançado em outubro de 1984, que também quem nunca assistiu esse filme, né, várias pessoas, tem uma legião de fãs. Tem filmes que fazem até hoje. Claro que eu acredito que a qualidade dos primeiros são sempre melhores, eles tentam recriar, fica bom, mas não fica tão bom quanto os primeiros, né? Bom, o filme conta que em 1997 um computador super inteligente da Skynet se sente ameaçado pelos humanos e decide provocar um holocausto nuclear que dizima grande parte da população. Então inicia uma guerra entre os poucos sobreviventes e os robôs exterminados criados pela Skynet. Essa equipe, liderada por John Connor, que são os humanos, de alguma forma levam vantagem sobre os robôs exterminadores. Com medo da derrota, a Skynet envia um dos seus robôs numa viagem no tempo para o passado nos anos 80, antes da guerra, com o objetivo de assassinar a mãe do líder da resistência, que seria a Sarah Connor. Então, para protegê-la, a resistência consegue também enviar um protetor humano, que é o Kyle Reese. Vamos para as curiosidades. Na época do seu lançamento, o filme ficou 2 semanas em primeiro lugar na bilheteria nos Estados Unidos e no Canadá. O filme aconteceu graças a um pesadelo que o diretor roteirista James Cameron teve em Roma, em um evento de cinema. Ele disse ter sonhado com uma figura mortal metálica saindo do fogo. Mas tem gente que duvida dessa versão, porque o Harley Ellison acusou Cameron de roubar sua ideia e o acusou de plágio, e o caso foi parar até nos tribunais. De acordo com Harlan Ellison, O Exterminador do Futuro é uma nova versão de Soldier que ele havia escrito em 1964, 20 anos atrás. Então os dois chegaram a um acordo e os valores nunca foram divulgados. Na época em que o Cameron tentou vender o seu roteiro, ele morava em um carro e estava passando por muitos problemas financeiros. Mesmo assim, ele acreditava tanto no potencial do seu filme que ele quis vender o seu roteiro por $1, mas com a condição dele dirigir o filme. E foi o que aconteceu. A primeira vez que o filme passou na TV foi em 16 de setembro de 1988, no Cinema em Casa, no SBT.
Pra quem gosta de um filme de terror, A Hora do Pesadelo é um marco histórico, né? Eu não gosto de filme de terror, eu acho que eu nunca assisti esse filme na minha vida, mas querendo ou não, ele é um filme que marcou presença e até hoje é falado e comentado, e tem várias versões do filme, inclusive uma franquia bem grande. O filme foi lançado em novembro de 1984 e ele conta a história da Nancy, que é uma jovem que começa a ter pesadelos assustadores. Então, devido a essas experiências noturnas aterrorizantes, suas amigas do colégio também estão falando que estão passando pelo mesmo problema de sonhos aterrorizantes durante a noite. Porém, quando uma das garotas acaba sendo brutal e misteriosamente assassinada durante o sono, a Nancy procura a polícia e ela é ignorada. Algumas curiosidades. Johnny Depp fez parte desse filme e foi a estreia dele no cinema. O filme é do mesmo criador da franquia Pânico. Na época, o longa teve um orçamento de 1,8 milhões de dólares. O longa foi filmado apenas em um mês. A rua Elm Street realmente existe e foi aonde assassinaram John Kennedy em 1963. Para criar o nome do personagem, o criador se inspirou em um colega de classe que o ofendia diariamente. Esses foram os filmes que marcaram o ano de 1984, que até hoje são assistidos, então são os principais filmes da época. Se você acha que faltou algum, por favor, escreva aqui nos comentários. E se você ficou comigo até agora, já me deixa um joinha, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo e a gente se vê na semana que vem. Beijo e tchau, tchau.